Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar hoje com a leitura do livro As Cartas de Cristo. Nós estamos na carta 8, continuando então de onde paramos. Pessoas que estão no caminho espiritual frequentemente fazem isso a si mesmas e travam seu desenvolvimento espiritual, nunca parando para se perguntar que direito elas têm de recair nesta prática de autoindulgência. As pessoas utilizam a mente imprudentemente, arruinando suas vidas e as vidas de outros com os pensamentos e as palavras que surgem dos seus impulsos egocêntricos. É apenas a sua vida mental e emoções perturbadas o que gera confronto e ferimentos, ainda que não em seu rosto, corpo, mãos e pernas, a menos que os confrontos acabem em abuso físico. Mesmo o conflito físico tem sua origem na frustração do ego na mente e nas emoções, o que é transmitido aos membros do corpo, para que a ira incontrolável seja descarregada. Desta maneira, casamentos e amizades começam com alegria e terminam em tristeza e rejeição mútuas, pois as pessoas acham impossível canalizar seus impulsos egocêntricos para modos de expressão que preservem a vida e o amor. Pais e filhos expressam amor mútuo até anos da adolescência. Então o ódio entra em cena e azeda as relações quando os filhos se rebelam contra a autoridade e os pais reagem com um abuso autojustificado. Novamente, não há necessidade de tal conflito. Os pais devem compreender que cada geração luta para encontrar seu lugar no mundo adulto e para fazer as coisas de maneira mais inovadora do que os anciãos. Como os jovens podem florescer se forem aprisionados a uma escravidão juvenil? O tempo em que os filhos se tornaram jovens adultos é um tempo de crescimento para os pais, que devem então se preparar para a etapa seguinte de suas vidas, o uso mais inspirado de seus talentos latentes e depois a velhice, aceitando suas loucuras e erros passados, e por fim, uma transição pacífica para a luz eterna. Por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego lutam com unhas e dentes pelos seus direitos. As pessoas que estão espiritualmente maduras solucionam os problemas discutindo com empatia. O que significa isso em termos humanos? Significa escutar o outro, reconhecendo com palavras ou em silêncio que a forma como a pessoa sentia ou sente certa situação é tão válida e digna de respeito quanto seus próprios sentimentos. Quando você estiver envolvido em um sério confronto no qual nenhuma das partes esteja disposta a ceder um pouco de terreno, afaste-se e dê um tempo para compreender que você está travando uma batalha da consciência. A batalha não é somente o resultado do que ocorreu e se disse ao calor do momento. O que realmente se passa é o resultado do que vocês são em consciência. O que ele quis dizer, pessoal? Que as nossas batalhas que a gente debate com familiares, com vizinhos, com desconhecidos, no trânsito, no trabalho, na rua, não é só uma batalha ali daquele momento de discussão com um problema X, mas a gente age de acordo com a nossa consciência. Uma pessoa com a consciência mais elevada, ela vai falar, olha, me desculpa, não era isso que eu queria fazer, não era isso que eu queria dizer, e tal. A outra não, ela vai sempre crescer, elevar a voz e até agredir fisicamente, que é aquela que está sendo controlada pelo ego. E a análise vem, a pergunta vem, né? Você é controlado pelo ego ou você está com a consciência já mais expandida e é aquela pessoa que prefere apaziguar as coisas? Isso implica no contexto e história de cada um. O conflito surge da personalidade em si, o tipo de impulso egocêntrico que cada pessoa possui, das preocupações básicas do que é certo ou errado, das atitudes que cada um normalmente tem em relação aos demais e para a vida em geral. Portanto, quando se envolver em um conflito, diga ao seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar sua mente, a fim de poder escutar mais construtivamente. E então, seja sábio, recorra à consciência divina e peça a intervenção da consciência amorosa nessa situação. Tente entender e visualizar que ambos estão na luz da consciência divina, iguais na origem de sua alma e no destino, igualmente verdadeiros, humanos e únicos.
Enquanto você não puder mergulhar plenamente nessa compreensão, neste estado mental, ainda não estará preparado para permanecer na luz divina, para resolver amorosamente seus conflitos e seus sentimentos feridos. Então volte ao seu adversário e sugira que cada um possa ter 5 ou 10 minutos para explicar seu ponto de vista, clara e calmamente, sua percepção do que foi dito, do que realmente se trata a disputa, de como os sentimentos foram feridos, de como os assuntos deveriam ser resolvidos. Deixe o outro falar primeiro e novamente entregue a situação à consciência divina. Se muitas acusações amargas forem feitas, tente acalmar seu próprio ego e permaneça absolutamente em silêncio e calmo. Isso será de grande ajuda para o outro, pois ele sentirá que está sendo ouvido. Isso removerá o sentimento de frustração. Racionalmente, compreenda que você está ajudando o seu oponente, mas não acredite que está sendo superior. Tente ao máximo ver até que ponto o que está dizendo sobre você é verdadeiro. Seja qual for, se for válido, morda a língua e aceite. Alegre-se, porque neste instante você teve um momento de revelação de sua própria consciência humana, dando a você a oportunidade de livrar-se de uma faceta do impulso egocêntrico. A cada vez que você poderá livrar-se um pouco mais do impulso egocêntrico, permitindo que sua alma tenha mais espaço para respirar e um controle mais ativo de sua personalidade. Você também aumentará suas frequências vibratórias de consciência e se sentirá um pouco mais iluminado em seu interior. Dessa maneira, você crescerá psicológica e espiritualmente. Escute os sentimentos do outro. Tente restringir os seus próprios e seja empático com as emoções do seu oponente. Sinta a dor, a indignação e as angústias dele. Ponha de lado as suas e sinta as dele. Pergunte a si mesmo: se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou fez para o outro, como se sentiria? Se puder pôr seu ego de lado o suficiente para considerar isso, então você está no caminho para a recuperação do tipo de impulso egocêntrico que põe a si mesmo, acima de qualquer outra consideração, o que é incapaz de ver qualquer outro ponto de vista. Antes de falar, espere calmamente em silêncio até que os 10 minutos de seu adversário tenha terminado completamente. Mesmo que ele conclua antes, isso signifique que os dois se mantenham em silêncio durante um tempo. Reconheça, tão amavelmente quanto seja capaz, que você ouviu o que ele disse e que pode compreender por que está aborrecido. Naquele instante de controle, compreenda que você ganhou um mínimo de controle sobre si mesmo e que deu o primeiro passo para curar a situação. Por outro lado, se você realmente não compreendeu o que ele disse, então você está bloqueado mentalmente. Alguma coisa do que ele está dizendo que você não quer ouvir ou receber. Portanto, de novo, o seu ego está no controle. Controle-o por sua vez e convide o outro a se explicar um pouco mais, fazendo o melhor possível para se pôr no lugar dele. Sinta sua dor, compreenda sua raiva. Quando tiver recebido o outro em sua compreensão e o tenha reconhecido, as defesas egocêntricas dele diminuirão e você o verá começar a relaxar. Ambos se sentirão melhor. Tendo feito isso calmamente, devagar, com cuidado, você então dará um quadro igualmente claro do que você se sente nas circunstâncias. Não use palavras calculadas para humilhar o seu oponente e assim perturbá-lo. Lembre-se de que você está fazendo um esforço para controlar seu ego como um primeiro passo para o amor incondicional. Você está trabalhando para conseguir paz e entendimento entre vocês dois, e não para ganhar pontos. Sua resposta não deve conduzir a um novo conflito. Porque você usou palavras que aborrecem o outro. Se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você. A sua psique perdeu. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta, reflexão e reconhecimento de sua posição, como você deu a ele. Mas se ele vive inteiramente nas frequências terrenas de consciência, talvez você encontre dificuldades. Ele pode sentir que você está tentando ganhar pontos sendo santo, superior ou de alguma maneira maior. Tranquilize-o. Diga o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês,
que você está simplesmente experimentando um método para se assegurar que vocês dois possam escutar um ao outro e assim alcançar uma verdadeira reconciliação e mútuo perdão, ao invés de algo superficial, onde sentimentos feridos continuem a contaminar a mente, o coração e o corpo. Cada um deve conceder ao outro, com palavras gentis, o direito de discordar, dando razões válidas para a discordância entre um e o outro. Encontre em si mesmo a fortaleza para reconhecer que você, como um ser humano, não pode ter sempre razão, uma vez que, como todo mundo, nasceu com um impulso egocêntrico controlador, que o obriga a tomar e defender fortemente a posição de chefe da matilha. Lembre-se de que enquanto você acredita que é o chefe da matilha, ele pensa a mesma coisa de si mesmo. Humanamente, ele acredita que está no mínimo em um nível igual ao seu ou até superior, seja o que for que o ego dele o faça pensar sobre si mesmo. O seu ponto de vista é exatamente o mesmo que o seu próprio ego faz você pensar sobre suas opiniões e ideias. Quando você puder introduzir a consciência divina no campo da consciência humana, literalmente receberá em seu interior, com aceitação compassiva e amor, a realidade humana de cada um de vocês. Dissolverá a negatividade que reinava entre vocês e elevará as frequências vibratórias de sua consciência, o que o fará sentir-se mais leve e mais vibrante, uma vez que isso deixará você em perfeita paz e não mais em conflito, e é extremamente importante para o seu bem-estar. Entretanto, se você se recusa a escutar e ser empático e aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética que unirá e reforçará outros resíduos de força magnética de rejeição no campo eletromagnético da consciência de todo o seu sistema. O magnetismo de rejeição esgotará o magnetismo de ligação entre as células e uma doença se instalará. Esse fato da existência é terreno de toda a medicina psicossomática. As pessoas que continuamente culpam e julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito do seu próprio papel no conflito, acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional. Se elas podem monitorar e trabalhar sobre essa tendência de exercer o controle, de julgar os outros e de isentar a si mesma de toda responsabilidade, e podem dar à sua alma pleno domínio sobre a personalidade, o colapso, seja de tipo for, desaparecerá completamente. Se durante o conflito, com outra pessoa você der tempo, espaço e compreensão, e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com uma cegueira egocêntrica e a única coisa que poderá fazer é rir, se dar por vencido e seguir adiante, seguindo seu caminho. Perdoe e compreenda que o ego dela o controla. Você pode ter sido vencido, mas obteve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas em seu campo de consciência. O pior que você pode fazer para promover a discórdia é dizer a uma outra pessoa que não deve se sentir assim ou que ela não quer realmente dizer o que está dizendo. Essas duas frases são uma grosseira violação da dignidade e do respeito devido a ela e você está rejeitando a realidade humana dessa pessoa. Você pode perguntar a essa pessoa: você realmente quer dizer o que está dizendo? Se a resposta for sim, então isso deve ser aceito e a discussão deve continuar a partir desse ponto. Nunca ignore o que o outro está tentando dizer a você, porque não quer enfrentar o que está sendo dito. Isso é covardia e o seu ego marca pontos. Seja corajoso e escute, com os dois ouvidos abertos para receber a verdade por trás das palavras. Você deve aceitar a realidade de uma pessoa, esteja ou não de acordo, ainda que algum aspecto o assuste ou desagrade. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias a partir das quais essa consciência humana tenha se desenvolvido até a sua forma atual. Se você julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida, por mais que você deseje esquecer tudo o que é negativo nela e que voltem a ser amigos no futuro, sem se dar conta, aquilo que você rejeitar
ficará em sua consciência como base para discórdias futuras, que crescerão e, por fim, importarão mais do que o afeto. Involuntariamente, no futuro, você dirá coisas que refletirão a sua desconfiança secreta ou descontentamento encoberto, em lugar de aceitar suas fraquezas com amor e de ajudar a pessoa a trabalhá-las e superá-las. Você a colocará em guarda contra você e ela nunca confiará em você completamente. Seu ego e o ego dela terão mantido uma batalha secreta da qual nenhum de vocês terá consciência. O amor pode se transformar em ódio. Lembre-se, sua vida é um estado de consciência no qual os pensamentos e os sentimentos estão depositados em um caixa forte. Deixe que a aceitação e o amor sejam como o aço de que é feita a caixa. Quando encontrar uma pessoa por quem se sinta atraído, mesmo que por simples amizade, e descobrir que há elementos do seu passado que são contrários aos seus princípios, você tem essas duas opções: permanecer em contato com ela, aceitando plenamente seu passado e, se possível, em situações futuras, apontar com lógica e amorosidade a característica, ajudando-a a crescer, ou, se for impossível, prontamente se afastar da situação, até que você veja os problemas delas a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa, inspirada pela consciência divina, e a encontre receptiva aos seus princípios. Nunca acuse uma pessoa de agir impulsionada pelo ego. Todos os seres humanos são impulsionados pelo ego em maior ou menor grau. Nunca adote uma postura que humilhe o outro. Então, pessoal, o que a gente leu até aqui me fez pensar o tempo todo durante a leitura sobre uma parte da Bíblia que pode ser muito bem-vinda agora nesse momento. Eu não sei bem em que parte da Bíblia que eu já li algo do tipo que um dos irmãos, acho que foi Caim e Abel, se eu não estiver enganada, levou um presente para Deus, levou frutas e tal, e ele falou que ele não queria o presente, que primeiro ele fosse se reconciliar com seu irmão. Isso é tipo uma parábola, né? É uma história para você conseguir entender o que a gente acabou de ler aqui. O que é que Jesus está falando com a gente? Sempre que a gente tem um conflito com alguém, por sermos seres criadores, nós criamos barreiras que nos impedem não só de crescer, mas de ter uma forma de entrar em paz com aquela pessoa. Não dá para fazer as pazes, porque essas barreiras energéticas elas não são vistas pelos olhos físicos, mas elas existem, entendeu? Só podem ser vistas pelos olhos espirituais e nós podemos sentir essas forças também. Então, quando você sente sua vida travada, tudo tá dando errado, tá tudo difícil, preste atenção. Por quem que você tem rancor? De quem que você tem mágoa? Quem é aquela pessoa que você não esquece uma coisa que ela te falou, uma coisa que ela te fez? Se você fizer essa análise, essa meditação, você vai encontrar o motivo do problema. O Hélio Couto explica isso como antimatéria. Ele fala assim, que toda vez que você mantém um sentimento negativo contra uma pessoa, ou que você faz uma ação negativa contra uma pessoa, contra uma planta, contra um animal, e até mesmo contra objetos materiais, tá? Porque não existe nada material, vocês já sabem disso. Você está criando antimatéria, você está criando matéria negativa, entendeu? E aquilo ali é mais um degrau para você subir, é um muro para você derrubar, entendeu? É uma atadura que te amarra, já falei isso aqui em vídeos anteriores. Então aquilo te impede de seguir em frente e de fluir como a água, de seguir a vida levemente. Se as coisas estão difíceis para você, eu quero te perguntar, quem é a pessoa, quem são as pessoas que você não consegue perdoar? Quem são as pessoas que você deseja mal? Entendeu? Quem são as pessoas que você guarda pequenas palavras ou grandes palavras de um passado lá distante e que você não consegue se harmonizar com essa pessoa? É isso que está travando a sua vida, certo?
E eu vou repetir mais uma vez uma coisa. Quando eu falo isso com vocês, eu não estou falando só para vocês. Eu estou citando a minha própria vida. Porque, como disse Jesus aqui, todos os seres humanos são impulsionados pelo ego, em maior grau ou em menor grau, certo? Então, eu também estou no mesmo caminho que vocês. E eu falo com propriedade de causa. Enquanto eu não perdoei várias pessoas que passaram na minha vida, a minha vida não desenvolveu. E ela não desenvolve mais porque tem algumas coisas que eu ainda não consegui esquecer e perdoar, entendeu? Então, gente, é um caminho árduo. Então, como eu disse no começo do nosso bate-papo aqui, antes de alcançar o reino dos céus, antes de dar um presente a Deus, simbolicamente, tá, pessoal? Antes, quer dizer, antes de se sentir bem, feliz e fluir como a água, reconcilie-se com seu irmão. Se não fizer isso, incrivelmente as coisas não dão certo. Pensa, se você estiver todo amarrado como uma múmia, como é que você vai fazer as coisas da sua vida? Como é que você vai pegar as boas oportunidades que aparecem se o seu braço está amarrado? Imagine dessa forma que você vai conseguir entender. Aí você vai falar, ah, meus braços não estão amarrados. Seus braços espirituais e energéticos estão. Suas pernas, sua fala, sua mente. Sempre que você coloca mais um obstáculo na sua vida energética, odiando, não perdoando e guardando velhos rancores. Uma coisa que a gente precisa compreender. A gente só tem o presente. A gente não tem futuro, porque a gente não sabe o que será do amanhã. E a gente não tem passado, porque o passado já foi. E você ficar guardando isso não vai te ajudar em nada. Entendeu? E isso eu falo de passado, a mesma coisa para coisas muito boas que a gente fica melancolizando. Que a gente fica, ai, como aquele tempo era bom. Hoje eu não sou feliz porque naquele tempo eu tinha tal coisa, eu tinha tal pessoa, eu tinha tal casa, tal carro, tal isso, tal aquilo. E hoje eu não sou feliz porque eu tinha e não tenho mais. Aí é complicado, né, gente? Para e faz essa análise. Comenta aqui comigo nos comentários se você passa por isso, se você sente essas coisas e se a sua vida está travada. Eu quero trocar ideia com vocês. Igual eu falo aqui de algumas coisas da minha vida, eu também quero saber da de vocês, tá bom? Eu agradeço mais uma vez vocês terem visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz e até o próximo vídeo. Tchau!